O nosso assunto de hoje vai ser temperatura. O que é temperatura? Pessoal, a temperatura ela nos dá a medida do grau de agitação, tá? Ou de vibração das partículas que constituem aí o corpo, tá certo? Como é que é isso, professor? O corpo, você sabe que ele é constituído de partículas, de moléculas, de átomos, e esses átomos estão em constante agitação. Estão vibrando, né? Eles estão vibrando, eles não estão parados. E quanto mais agitados, quanto maior é esse grau de vibração dessas partículas, nós podemos dizer que mais elevada é a temperatura desse corpo. Ok? Essa temperatura também está relacionada, né? Como está relacionada ao movimento dessas partículas, a gente sabe que existe uma energia associada ao movimento que a gente chama de energia cinética. Então a temperatura ela está diretamente relacionada à energia cinética dessas moléculas, mais especificamente a energia cinética de translação dessas moléculas, contribui mais efetivamente para a temperatura do corpo. Aqui nessa figura nós temos dois recipientes. Nesse recipiente aqui você tem um gás. Esse recipiente aqui, você tem um gás que está contido aí nesse recipiente, tá bom? E esse gás ele está agitado. Você tem aqui no recipiente 1, é o mesmo gás, só que tem uma diferença. A diferença diz respeito ao quê? Diz respeito à agitação das partículas, das moléculas que constituem esse gás. No recipiente 1 e no recipiente 2 você tem um outro grau de agitação, tá? Qual recipiente se encontra a uma temperatura mais elevada? Só olhando para essas duas figurinhas aqui. Você pode olhar para o recipiente 2 e perceber pela figura que no recipiente 2 as moléculas estão aí mais agitadas, tá ok? Estão se movimentando com uma vibração, com uma agitação bem maior que no recipiente 1. Então isso caracteriza, isso evidencia que no recipiente 2 a temperatura, né, do gás contido nesse recipiente é mais elevada do que a temperatura do gás aí contida no recipiente 1. Isso a gente pode olhar só pela figura, tá? Devido aí o grau de agitação que você pode observar aqui no recipiente 2 é bem maior. Beleza? Dando continuidade aí. O que é equilíbrio térmico, pessoal? Equilíbrio térmico significa, resumidamente, mesma temperatura. Dois corpos estão em equilíbrio térmico quando eles têm a mesma temperatura. Se você tem aqui um corpo que está a 20 graus Celsius e outro que está a 80 graus Celsius, eles estão em equilíbrio térmico? Não, não estão em equilíbrio térmico. Mas o que acontece se você colocar esses dois corpos em contato térmico? Perceba que o contato térmico, diferente do contato mecânico, você não precisa encostar os dois corpos. Basta que você aproxime os dois corpos que estão a temperaturas diferentes, que você já consegue perceber aí a passagem do calor. Como é, professor? Quando você tem dois corpos que estão a temperaturas diferentes e eles estão em contato térmico, próximos do outro, não precisa necessariamente encostar, vai passar uma energia térmica do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Essa energia térmica a gente chama de calor. Espontaneamente ele vai passar do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Enquanto eles estiverem em temperaturas diferentes, e aí vai haver passagem de calor. Então o corpo que está a uma temperatura mais baixa, ele recebe esse calor, e aí esse calor pode fazer o corpo aumentar a sua temperatura. Aquele que estava a uma temperatura menor vai aumentando de temperatura, e aquele corpo que estava a uma temperatura maior vai diminuindo a temperatura. Ainda existe diferença de temperatura entre esses dois corpos? Sim. Então continua aí a passagem de calor, tá? A passagem de energia térmica que é motivada pela diferença de temperatura entre os corpos. Então, esse corpo aqui ele continua recebendo calor. Esse calor foi usado, no caso aqui, para aumentar a temperatura dele. Ele passou de 30 graus para 40 graus. E esse aqui, como ele perdeu o calor, ele passou de 60 graus para 40 graus. Até que eles chegaram aí à mesma temperatura.
mesma temperatura, equilíbrio térmico. Então, não tem mais aí a passagem de calor. Se ele já tem a mesma temperatura, então, pessoal, então não existe mais a passagem de calor. Então, calor é um fluxo de energia, é uma passagem de energia térmica que acontece espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E ela só existe enquanto houver diferença de temperatura entre os corpos. Tá? À medida em que eles vão trocando calor, suas temperaturas vão tendendo aí a se igualar até que atinjam o mesmo valor, equilíbrio térmico, acabou aí a troca de calor entre os corpos. Beleza? Dando continuidade aqui. Então vamos destacar aqui o seguinte, ó. Dois corpos, preste atenção aí. Dois corpos, eles podem ter a mesma temperatura, mas podem ter valores de energia interna diferentes. Vamos conversar sobre isso. Imagine que você tem aqui uma xícara de café, bem quentinho aí, pronto para beber. Acho que aquele cafezinho ali em torno de 40 graus Celsius. Já dá para você tomar, né? E aqui você tem aí uma jarra cheia de café também a 40 graus Celsius. Professor, eles estão à mesma temperatura. Estão à mesma temperatura. Então, eles estão em equilíbrio térmico. Mas a energia interna desses dois sistemas aqui, ela é diferente. Por quê? Porque a energia interna de um sistema, ela é a soma de todas as energias, tá? Que as partículas, que as moléculas desse sistema contêm. Não contém apenas energia cinética, tem energia cinética de rotação, de translação, tem energia potencial, que é a energia química de ligação, tá certo? Tem a energia nuclear, então são outras energias além da energia cinética de translação que contribui para a temperatura. Beleza? E a energia interna, obviamente, depende da quantidade de partículas que constituem esse sistema. Nesses dois casos aqui, você tem sistemas que estão à mesma temperatura, mas onde é que você tem mais café, no caso? Na jarra. Então, você tem mais partículas, tá ok? Evidenciando aí que a energia interna desse sistema é maior do que a energia interna aqui do sistema da xícara. Podem ter a mesma temperatura, mas energias internas diferentes. Dois corpos também podem receber a mesma quantidade de calor e sofrerem variações de temperatura diferentes. Observe aqui nesse desenhozinho, nesse esquema. Olha aqui. Aqui eu tenho um recipiente contendo aqui, por exemplo, a água, tem uma medida de água. E aqui um outro recipiente contendo uma medida menor de água. Perceba que ambos os recipientes estão sofrendo aí, né? Estão recebendo a mesma quantidade de calor. Então você coloca ali um termômetro e observa que o termômetro está medindo aí temperaturas, variações de temperatura diferentes, tá certo? Esse recipiente primeiro aqui, este primeiro recipiente contém mais água, recebeu uma quantidade de calor e sofreu uma pequena variação de temperatura. Esse outro recipiente recebeu a mesma quantidade de calor. Mas é claro, né, professor, como ele tem menos água, ele vai esquentar mais fácil. Aquele que tem mais água vai ser mais difícil de aquecer. E é claro que você não precisa decorar nada disso, né, pessoal? Faz completamente sentido isso. Se você coloca mais água no fogo, essa água, recebendo calor, ela vai demorar mais tempo, ela vai demorar mais para aquecer, para variar a sua temperatura. Mesmo que as quantidades de calor recebidas sejam as mesmas, tá ok? Dois corpos podem sofrer variações de temperatura diferentes. Depende da porção de massa do corpo, depende de uma característica do próprio corpo, que a gente vai falar mais na frente, que é o calor específico, que é a quantidade de calor por grama de substância de calor que precisa ser recebido para esse corpo variar de 1 grau Celsius. Mas não se preocupe não, que a gente vai falar mais disso nas aulas mais à frente. Lei zero da termodinâmica. O que é que diz aí a lei zero da termodinâmica? Tá bom? Você tem três corpos, A, B e C. Eu digo o seguinte, se o corpo A ele tem
a mesma temperatura do corpo B, eu vou chamar de θA e θB. Θ, essa letrinha que parece um zero cortado, é a letra grega que a gente vai utilizar aqui para representar a temperatura. Tá bom? Os dois corpos A e B têm a mesma temperatura. E um terceiro corpo C, eu sei que esse terceiro corpo C ele tem a mesma temperatura do corpo B, θB igual a θC, então eu posso concluir que a temperatura aqui do corpo A e a temperatura do corpo C são iguais. Beleza? Se dois corpos estão em equilíbrio térmico entre si, tá bom? A e B estão em equilíbrio térmico entre si, e B e C estão em equilíbrio térmico entre si, então eu posso afirmar que existe equilíbrio térmico também entre os corpos A e C. É uma lei bem simples, mas que pode ajudar a gente na resolução de questões. E por último, vamos concluir aqui com as escalas de temperatura. Você sabe que a temperatura, para ela ser medida, no caso aqui no Brasil, a gente utiliza a escala de graus Celsius. Em países como nos Estados Unidos, você utiliza a escala de Fahrenheit. Mas existe uma escala que é chamada de escala absoluta de temperatura, que é a escala Kelvin. Tá bom? Onde ela nos dá a temperatura medida em Kelvin, que é a unidade de medida no sistema internacional. Tá certo? Então, nós devemos saber como relacionar, né, como transformar essas temperaturas. Nós vamos fazer isso. Olha só. Primeiramente, a gente tem o seguinte, que identificar em cada escala qual é o ponto de gelo e o ponto de vapor. Tá? O que é isso? Ponto de gelo e ponto de vapor. Ponto de gelo é aquela temperatura em que, a nível do mar, a pressão atmosférica, a água vira gelo ou o gelo derrete para virar água, tá certo? Que é chamado de ponto de fusão. Que ele ocorre aí, como eu falei, a um atm de pressão, que é o nível a nível do mar. Essa temperatura de fusão ocorre a 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição, que em graus Celsius, você sabe aí que é 100 graus Celsius, que é a temperatura em que a água começa a ferver. Tá? Os valores equivalentes aos pontos de gelo, que fica aqui embaixo, e o ponto de vapor, que fica aqui em cima, em Fahrenheit, vai ser 32 graus Fahrenheit, seria o ponto de gelo na escala Fahrenheit, e 212 graus Fahrenheit, ponto de vapor na escala Fahrenheit. Para a escala absoluta Kelvin, você tem aí ponto de gelo, 273 Kelvin, e perceba que a gente fala Kelvin e não graus Kelvin, que é para dar um destaque maior a essa escala, já que ela é a escala absoluta de temperatura. É a única escala em que você não tem valores negativos de temperatura. Todas as outras escalas vão ter valores negativos de temperatura, menos a Kelvin. Tá certo? E o ponto de vapor na escala Kelvin? 373 Kelvin. Como é que a gente vai relacionar essas medidas? Se eu tenho uma medida em graus Celsius, como é que eu faço para transformar essa medida em graus Fahrenheit e em Kelvin? Nós vamos usar, tá, um método de proporção aqui bem simples. Observe. Você tem aqui, ó, você vai pegar o valor que você quer transformar, menos o ponto de gelo, θC menos 0, dividido ponto de vapor menos o ponto de gelo, 100 menos 0. Então, é o do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima menos o de baixo. Vamos fazer aqui para a escala Fahrenheit. O valor que eu quero transformar, θF, que é a temperatura em Fahrenheit, menos o ponto de gelo, o do meio menos o de baixo, dividido pelo ponto de vapor menos o ponto de gelo, dividido pelo de cima, que é 212, menos o de baixo, que é 32. Tá? Isso agora para a escala Kelvin. Aí nós estamos igualando essas proporções, tá bom, pessoal? Então vai ficar temperatura em Kelvin menos 273, tá? O do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima menos o de baixo. No denominador vai ficar 373 menos 273. Simplificando isso aqui, pessoal, eu tenho a seguinte relação. Observe.
Para a gente obter a relação aí, vamos olhar só para essas duas aqui, para essas duas proporções, ó, entre graus Celsius e graus Fahrenheit. Como é que vai ficar simplificando? Né? Graus Celsius dividido por 5 é igual graus Fahrenheit menos 32 dividido por 9. O que foi que eu fiz aqui? Ó? Perceba que aqui quando eu subtrair vai ficar 180. E aí eu simplifico esses denominadores aqui. Ó. 100 dividido por 20, 5. 212 menos 32, 180. 180 dividido por 20, 9. E aí eu obtenho essa relaçãozinha, tá? Para eu transformar uma temperatura de graus Celsius para graus Fahrenheit. E a outra que é bastante comum é eu relacionar graus Celsius com Kelvin. Tá bom? Eu posso também relacionar Fahrenheit com Kelvin. Você pode comparar essas duas proporções aqui, tá? E obter uma relação de graus Celsius para Kelvin. Mas a gente não vai fazer isso agora porque não é comum aparecer em questões assim, tá bom? Mas se aparecer, você deve saber fazer essa transformação. Então a gente já fez aí de Celsius para Fahrenheit, vamos concluir agora de Celsius para Kelvin. Como é que vai ficar aqui, ó? Vai ficar, vou fazer bem aqui, temperatura em graus Celsius sobre 5, né? Igual aí, observe, ó, temperatura em Kelvin menos 273 sobre, vamos fazer assim, aqui no denominador, vamos colocar 100, tá? Porque é o 100zinho aqui, 100 menos 0 fica 100. Vamos simplificar agora não, ó. E 373 menos 273 também vai dar 100. Então você percebe que os denominadores ficaram iguais. Se eles ficaram iguais, o que é que eu posso fazer aqui, pessoal? Posso cancelar esses denominadores. De maneira que a expressão que eu fico aqui para transformar Celsius em Kelvin é Tc igual a, né? θC, né, temperatura em Celsius, é igual a temperatura em Kelvin, menos 273. Beleza aí, pessoal? Tranquilo? Espero ter ajudado vocês e até a próxima.